Se você estava buscando mais informações sobre a NAA, você chegou até o vídeo certo. Segura a vinheta e fique com a gente até o final desse vídeo. Salve, salve galerinha, meu nome é Guilherme Esperança, eu sou ex-atleta universitário e fundador do Nagrino Intercâmbio Esportivo. Hoje nós iremos bater um papo sobre a NAA. Vamos começar aqui um pouquinho sobre a história, vamos falar um pouquinho sobre a história de como ela surgiu e como ela se tornou o que é hoje. Lá em 1937, o Dr. James Naismith e alguns outros treinadores de basquete se uniram na cidade de Kansas City e organizaram o primeiro campeonato nacional de basquete, o National College Basketball Tournament. 3 anos depois, foi criada a NAIB, que seria National Association Intercollegiate Basketball. Essa organização foi criada aí junto com o Dr. James e essas outras faculdades que participaram desse primeiro campeonato. Em 1948, o lendário coach John Wooden, de Indiana State, esse treinador ele ficou muito famoso depois sendo treinador da UCLA. Ele foi cerca, se eu não me engano, de 10 vezes campeão nacional, comandando o time da UCLA. Ele foi o primeiro treinador lá ainda na NAIB a convocar, a recrutar um atleta negro. Então ele mostra aí o pioneirismo, essa liga mostra o pioneirismo já em 1948, recrutando esse primeiro atleta negro. 4 anos depois, em 1952, a NAIB se transforma na NAA, a National Association of Intercollegiate Athletics. A partir de 1952, além da organização do campeonato de basquete, essa organização nova, a NAA, ela começa a oferecer golfe, tênis e o outdoor track and field, que seria o nosso atletismo. Quando eu digo atletismo aqui, eu também estou me referindo às provas não só de corrida, mas também de arremesso. Em 1953, a NAA novamente aí mostra-se o pioneirismo, já pela segunda vez, e é a primeira liga nos Estados Unidos a convidar universidades historicamente negras a participarem dos seus campeonatos. Em 1957, uma dessas universidades se torna a primeira campeã nacional de basquete. Então olha que legal aí, de 1937 a 1957 já teve uma mudança significativa de como ela foi criada e como ela foi tomando as suas decisões e sendo pioneira no que ela foi fazendo, beleza? Então esse aqui foi o primeiro parte. Agora vamos para a segunda parte da história dele. Como já era tradição para a NAA, eles não deixariam de ser pioneiros em algumas outras áreas. Em 1980, a NAA começa a organizar os seus primeiros campeonatos femininos. Então, a partir desse momento, a partir de 1980, a NAA contava com campeonatos masculinos e femininos. Em 2010, foi criada a NAA Eligibility Center. Essa é uma organização, esse é um braço da NAA que cuida da elegibilidade dos atletas, que diz quem pode jogar, quem não pode jogar e por quanto tempo os atletas podem participar dos campeonatos organizados pela NAA. Em 2016, foi criado o Competitive Cheer and Dance. Essas duas competições se tornaram nacionais em 2016. Então os campeonatos de líder de torcida e de dança entraram aí no Hall de Esportes da NAA em 2016. Em 2018, a NAA organiza seu primeiro campeonato nacional de voleibol masculino. Então é bem recente, mas é uma coisa aí que mostra que eles não pararam. Toda vez eles tentam incluir mais e mais esportes dentro da sua organização, tá? O que vale a pena lembrar também é que existem universidades não só nos Estados Unidos, mas também no Canadá, Bahamas e nas Ilhas Virgens Americanas que fazem parte aí da NAA. Para mostrar um pouquinho da força dessa liga, eu trouxe alguns dados para vocês. Hoje existem cerca de 65 mil atletas disputando os campeonatos organizados pela NAA. São cerca de 250 faculdades inscritas, mais de 600 milhões de dólares em bolsas esportivas. Eles são divididos em 21 conferências com 26 campeonatos. Eu vou trazer agora para vocês, eu vou mencionar aqui aquela lista tão tradicional que eu sempre trago para vocês dos esportes organizados aí e das competições que existem na NAA. Então vamos lá. Hoje os esportes e os campeonatos organizados pela NAA são o cross country, futebol, soccer, voleibol, basquetebol, o competitive cheer, que seriam as competições de líderes de torcida, competitive dance, as competições de dança, indoor track and field, swimming and diving, que seria a natação e o mergulho, wrestling, tanto masculino quanto feminino, baseball e softball, golf, tênis, voleibol,
E existem também alguns outros campeonatos que as universidades são convidadas a participar, beleza? Dessas esportes que as faculdades são convidadas a participar, nós temos o boliche, o lacrosse e o wrestling feminino, tá? Então esses 3 outros esportes que eu falei aqui, essas 3 outras categorias, são as faculdades que são convidadas a participar. Eu tenho mais alguns dados aqui para passar para vocês, que é uma pequena comparação que existe entre a NAIA e a NCAA, Divisão 2 e Divisão 3. Eu tenho aqui no meu celular alguns dados, deixa eu passar para vocês, que são dados bem interessantes para vocês entenderem um pouquinho aí da diferença que existe, beleza? Então vamos lá. Uma comparação entre a NAIA e a NCAA segunda divisão. A média de alunos que existem nessas organizações, na NAIA existe uma média de 1.700 alunos por instituição. Na NCAA segunda divisão, 4.000 alunos. Cerca das escolas que participam da NAIA, 81% são escolas privadas, sendo que na NCAA apenas 51% são escolas privadas. O número mínimo de esportes que uma instituição da NAIA precisa ter é 6, enquanto na NCAA a faculdade precisa ter no mínimo 10 equipes competindo. O budget médio que uma faculdade da NAIA tem é de 2,9 milhões de dólares. E de uma NCAA segunda divisão é de 5,4 milhões de dólares, beleza? Isso aqui são algumas informações só para vocês entenderem e saberem um pouquinho da dimensão. Como eu sempre disse, eu digo aqui para os nossos atletas, a NAIA é uma competição muito forte. O nível competitivo na NAIA é altíssimo. Eu fui atleta na NAIA, eu fui na conferência ali da região do Alabama e depois eu fui para Iowa. As duas regiões são muito competitivas e apresentam universidades com um nível competitivo altíssimo, beleza? Agora eu vou comparar um pouquinho para vocês com a NCAA terceira divisão. O que vale a pena lembrar também, tá? Eu esqueci de falar. Quando a gente fala de NCAA segunda divisão e NAIA, nós aí estamos falando de bolsa esportiva, tá? As universidades podem oferecer bolsa esportiva. Se você quer mais detalhes para saber sobre quais tipos de bolsa esportivas a NCAA, oferece, clica aqui no card aqui em cima que vocês vão chegar até o nosso vídeo falando sobre a NCAA, tá? Agora vamos comparar a NAIA com a NCAA terceira divisão. A primeira diferença aí que eu quero falar para vocês é, em uma NCAA terceira divisão, as faculdades não podem te oferecer bolsa esportiva, tá? Então isso é vetado. Na NAIA, independente, você pode receber bolsa esportiva. Como eu disse para vocês, a NAIA é cerca de 1.700 atletas e na NCAA terceira divisão, cerca de 2.600 alunos, desculpa, não 1.700 atletas, 1.700 alunos e na NCAA terceira divisão, 2.600 alunos. Novamente, 81% das escolas são privadas na NAIA e 81% também na NCAA terceira divisão. As faculdades precisam ter 6 times competitivos na NAIA e de 10 a 12, né, dependendo aí da região, na NCAA terceira divisão. O budget de 1,7 milhões para a NAIA e 2,7 milhões para a NCAA terceira divisão. É legal vocês terem essas informações, terem esses dados, para ter uma comparação, para saber o tamanho que são as universidades. Gosto de repetir isso a todo momento. NAIA, sim, é uma liga muito competitiva e com escolas com um nível acadêmico excelente. Não se enganem achando que só a NCAA é a melhor escolha, que é lá que você vai ter sucesso, lá que você vai encontrar só o top do top acadêmico e o top do top esportivo, beleza? Não é isso. Na NAIA você também consegue encontrar, assim como numa liga de Junior College, na NJCAA. Você consegue encontrar nível competitivo altíssimo e escolas com nível acadêmico altíssimo, tá? Então, vamos colocar essa consciência aí na cabeça de vocês e na hora de procurar, veja bastante as opções. Agora, só para terminar o vídeo, eu quero falar rapidinho com vocês sobre os critérios de elegibilidade. Eles não são tão difíceis quanto na NCAA, mas aqui nós também temos os critérios de elegibilidade. O que a NAIA Eligibility Center diz? Quando você vai fazer seu pedido de elegibilidade, você precisa ter 2 dos 3 quesitos que eu vou mencionar agora, tá? O primeiro quesito, ele diz sobre o GPA. O GPA, o que é, para quem não sabe? Seria a nota média escolar dos alunos lá nos Estados Unidos. Essa nota, esse GPA, vai de 0 a 4. O que seria aqui no nosso Brasil, o de 0 a 10.
Lá para os atletas, né, para você ser elegível, você precisa manter no mínimo 2.0, que seria uma média 5 aqui para nós no Brasil, tá? Então, de 0 até 0.4, você precisa manter 2. O segundo critério que eles pedem é que você se forme no top 50% da sua turma. O que é isso? Você precisa ter nota melhor do que 50% dos alunos que estão se formando aí com você no terceiro ano, tá? Não é tão difícil, fala a verdade, pessoal. Ser melhor do que metade do pessoal aí, eu acho que não vai ser um desafio para vocês que querem ser student athletes lá nos Estados Unidos. O terceiro requisito seria a nota no ACT. Você ter uma nota de 16 pontos para mais e no SAT você ter uma nota de 860 para mais. O que eu quero que vocês lembrem é, você não precisa ter os 3. Você tendo 2 desses 3 quesitos que eu falei, você já se torna elegível na NIA. Esse foi o nosso vídeo sobre a NIA, espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho sobre essa liga aí lá dos Estados Unidos. Agora eu gostaria de pedir um favor para vocês, deixem seu like, deixem seu comentário, que isso ajuda o canal a crescer e também me ajuda a saber se vocês estão gostando do conteúdo, beleza? Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem aí para mim, que eu prometo que eu vou te responder rapidão, beleza? Então nós nos vemos semana que vem e fique com a gente.